Se você já tentou ração, se você já tentou banho, se você já tentou remédio, antipulgas, mudou alguma coisa na rotina do seu cachorro e mesmo assim a coceira não melhora, esse conteúdo é pra você. Quem tem um cachorro com dermatite atópica, né, um cachorro com coceira, certamente já falou assim, por que meu cachorro não melhora da coceira? Mesmo eu fazendo de tudo, por exemplo, né? Normalmente a pessoa já fala assim, eu faço tudo, fui no veterinário 4, 5 vezes e o meu cachorro não melhora. Então, por que isso acontece, né? E eu já vou deixar bem claro aqui, que isso não acontece porque você não se esforça. E pra quem tá chegando agora, né? Mas quem é essa louca? Então, deixa eu me apresentar primeiro. Prazer, meu nome é Gabriela, pode me chamar de Gabi. Eu sou médica veterinária, trabalho com dermatologia e desde 2018 eu atendo cães com dermatite atópica. Então eu já tenho uma vasta experiência aqui no Instagram, eu falo tudo sobre a coceira. Sou fundadora e criadora do método Construcão, que é um acompanhamento para tutores de cães com dermatite atópica. E frequentemente eu faço lives por aqui, posto no YouTube, posto no TikTok. Fazia tempo que eu não aparecia, tava um pouco sumida, mas prometo que 2 vezes por semana vai ter conteúdo para vocês. Então, que dermatite atópica não tem cura, tem apenas controle, eu acredito que você já saiba, né? Isso já tá bastante claro na sua cabeça. E na maioria das vezes, não é a coceira não melhora não porque nada funciona, não porque o remédio não funciona, não porque o shampoo não funciona, não porque a ração não funciona, ou então que o remédio ficou resistente, não funcionava mais. Não é por isso. É porque as condutas estão sendo feitas fora da ordem. Então, a coceira, a pele do cachorro, ela tem uma leitura. A gente precisa ler a pele desse cachorro. E quando a gente aprende a ler a pele do cachorro, a gente consegue acertar as condutas. Então, eu vou falar principalmente de 3 questões que causam bastante isso. Então, a primeira é que, primeiro de tudo, a gente tem que entender o nível de coceira desse cachorro, o nível de coceira do seu cachorro. Então, eu sempre pergunto de 0 a 10, né? Onde 0 não coça nunca e 10 coça o tempo inteiro. De 0 a 10, que nota que você daria para a coceira do seu cachorro? Podem ir respondendo aqui. Então, 0, ele não coça nunca, que não existe, né? Nenhum cachorro que não tem dermatite atópica. 0, ele não coça nunca. E 10, ele coça o tempo inteiro. É aquele cachorro que acorda de madrugada para se coçar, que ele só para de se coçar quando a gente fala, ei, psiu, para de se coçar. Muitas vezes ele já tem cheiro ruim na pele, ou ele já tem escamas, já tem crostas. Uma nota 5 é um meio termo ali. Ele coça, né, mais do que o normal. Às vezes tem lesões na pele, como se fosse uma espinha que ela rompe e causa uma lesão redondinha em volta, com uma crosta redondinha. Então, primeiro de tudo, a gente precisa mensurar a nota de coceira, porque conforme a nota de coceira, a conduta muda. Conforme a gente consegue identificar a nota da coceira desse cachorro, a gente já tá fazendo a leitura da pele dele. Então, vocês que estão assistindo aqui, comentem de 0 a 10, qual que é a nota do cachorro de vocês para coceira. 0, não coça nunca, 10 o tempo todo. A minha se coça 7, a minha se coça 10. Eita, 10 é complicado, hein? Mas tem bastante que se coçam nível 10. 8, 6... Ninguém abaixo de 5? Tudo bem. Então, quando essa coceira ela tá acima de 5, nessa régua de 0 a 10, a nossa conduta vai ser o que eu chamo de fase da faxina, porque esse cachorro ele está na crise alérgica. A coceira dele está acentuada, então ele está na crise alérgica. Então, na crise alérgica, normalmente essa pele ela vai estar com inflamação, ela vai estar com infecção, ela vai ter levedura. Não necessariamente ela vai ter tudo e não precisa ter tudo, mas esse cachorro ele tá na crise alérgica. Então, nesse momento, a nossa conduta vai ser a fase da faxina, que a gente vai utilizar produtos para limpar essa pele. A gente vai utilizar produtos para tirar essa inflamação, para tirar essa contaminação, para fazer essa coceira parar.
Essa é quando uma nota está acima de 5. Quando a nota está abaixo de 5, a gente precisa entender também que um cachorro com dermatite atópica canina, ele nunca vai ser um cachorro que não vai se coçar. Ele sempre vai ser um cachorro que ele se coça mais do que o normal, quando comparado com um cachorro que não tem dermatite atópica. Então, nunca vai ser uma nota 0, 1, né? O normal que um cachorro com dermatite atópica fica numa nota de coceira baixa é 2, 3, 4. Então, isso é uma coceira controlada. E agora, nesse momento, a gente vai mudar as nossas as nossas condutas. Porque quando a nota de coceira está abaixo de 5, a gente vai ter condutas para manter essa coceira abaixo de 5. Para manter ela estabilizada, para espaçar as crises alérgicas, né? Porque isso não quer dizer que o cachorro nunca mais vai ter crise alérgica. Então, nesse momento, a gente vai utilizar produtos que eu chamo da fase do construtor, que eles vão fazer recuperação de barreira cutânea, eles vão ter ceramidas, ácidos graxos, hidratantes, para a gente deixar essa pele defeituosa do cachorro alérgico o mais perto do normal. Então, a gente tem que entender que uma conduta que é fazer o cachorro parar de se coçar, quando essa coceira está acima de 5, quando ele está na crise alérgica, a gente vai limpar essa pele. Outra conduta que a gente vai fazer com produtos diferentes, rotina diferente, é para manter essa coceira estabilizada abaixo de 5, para manter ela controlada. Então, vão ser outros produtos, outra rotina. Então, assim a gente já consegue iniciar uma leitura da pele. É o básico para a gente controlar a dermatite atópica, porque vai ter diferenças de tratamento. E um dos principais erros que eu vejo é justamente, já entra nesse segundo conceito, que a dermatite atópica ela não é uma linha reta, né? A dermatite atópica, ela é curva, ela tem linhas. Às vezes a coceira vai estar acima de 5 e às vezes a coceira vai estar abaixo de 5. Então, conforme o nível da coceira, a gente vai mudando as nossas condutas. Eu gosto de dar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que sofre de ansiedade generalizada. Essa pessoa, quando ela tá tendo uma crise de ansiedade, quando ela tá ali com os batimentos mais fortes, com sudorese, com uma certa tendência a pânico, sabe? Essa questão da crise de ansiedade, essa pessoa ela vai tomar determinado medicamento para sair da crise de ansiedade. Vai ser, entre aspas, a fase da faxina da ansiedade. Quando essa pessoa sai da crise de ansiedade, quando ela tá ali no dia a dia, ela é mais ansiosa, ela entra num momento de tortura maior, ela não vai tomar um medicamento para sair da crise de ansiedade. Ela vai tomar um medicamento para manter a ansiedade controlada. Então, um medicamento da crise, a conduta da crise, da dermatite atópica e da ansiedade é uma. E a conduta, quando tá tudo bem, quando tá controlado, vai ser outra, porque a gente vai manter controlado na dermatite atópica e na crise de ansiedade. Então, isso significa que uma pessoa, por exemplo, com crise de ansiedade nunca mais vai ter crise de ansiedade? Não, porque ela vai e ela volta. Isso que significa que um cachorro com dermatite atópica, ele nunca mais vai ter coceira? Não, porque a dermatite atópica, a crise, né, a crise alérgica, ela vai e ela volta, porque ela não tem cura. Então, a gente fazendo a leitura da pele, a gente sabe qual conduta a gente tem que ter no momento. Quando a gente consegue fazer essa troca de conduta, quando está aumentando a coceira, menos esse cachorro vai ter uma crise alérgica intensa, menos esse cachorro vai precisar tomar corticoide, por exemplo, porque a gente sabe que o corticoide a longo prazo reduz a qualidade de vida e a expectativa de vida do cachorro. Muitas vezes, fazendo essas condutas, a gente não precisa utilizar medicamentos contínuos, por exemplo, como a Poquel, Citopoint, Ciclavance, agora o Zenrelia. Então, a leitura da pele, ela é fundamental, e saber que a dermatite atópica, ela anda em linha é fundamental, porque isso é fundamental também, porque quando chega uma crise alérgica, né, principalmente as pessoas que já estão há mais tempo passando esse quadro de dermatite atópica com o cachorro, toda vez a gente percebe quando o cachorro está se coçando mais. Eu falo
por ser veterinário, dermatologista, e por ter uma cachorrinha com dermatite atópica. Então, quando ela tá controlada, quando a coceira dela tá abaixo de 5, eu sei que ela se coça mais do que no normal. Quando ela tá entrando numa crise alérgica, quando essa coceira aumenta, eu percebo que a nota de coceira dela aumenta. Então, eu troco as condutas e essa coceira, ela baixa, porque eu troco logo no início, logo que a coceira chega ali num nível 5, 6, eu já troco a conduta. Então a coceira volta a reduzir. E assim, por esse motivo que a gente já tá aqui há muito tempo sem corticoide, por esse motivo que os alunos do Construcão usam muito pouco corticoide, mas isso é uma promessa que ele nunca mais, o cachorro com dermatite atópica, vai usar corticoide? Não. Porque se alguém prometer isso, corre, porque é uma mentira, não é verdade, não tem como, numa doença crônica, que é a dermatite atópica, que é uma doença inflamatória, a gente nunca mais usar corticoide. Isso, se alguém prometer isso, é uma mentira, né? Então, é assim que a gente reduz a maior quantidade possível de medicamentos, sabendo que ela vai, sabendo que ela volta e sabendo fazer a leitura da pele do cachorro, para saber se ele tá na fase da faxina ou se ele tá na fase do construtor. Outro motivo que faz que a coceira do seu cachorro nunca melhore é porque muita gente mede esse melhora do jeito errado. Primeiro que quando volta a dermatite atópica, não. Quando volta a crise alérgica, o tutor começa a perceber que aquela coceira tá aumentando. E ele leva pro veterinário não logo no início que essa coceira tá aumentando, ele leva quando a coceira já tá numa crise muito intensa. E normalmente, o que isso acarreta? Num novo profissional, muitas vezes, né? Ele foi bom, ele era bom, mas agora ele não tá mais acertando o tratamento. Ou então, o medicamento parou de fazer efeito. Ou então... Ou então, vamos ver o que é a outra coisa. Ou é o outro então, quando acontece muito isso, né? Então a gente precisa fazer essa leitura certa do quanto esse cachorro melhora e ter muito bem esclarecido isso na nossa cabeça, que ele nunca vai ser um cachorro que não vai se coçar, nunca. Tipo assim, é expectativa e realidade. Essa realidade dele nunca se coçar não existe. E esse cachorro nunca mais entrar em crise alérgica não existe, porque é uma doença crônica. Então, esse alinhamento de expectativa e realidade, ele é fundamental para a gente não se frustrar, para a gente não ficar indo de em veterinário, para a gente não ficar dando remédio sem necessidade. Então, essas três coisas, elas sempre se complementam. Que vocês lembram qual que era o problema número 1? Era não fazer a leitura da pele, que a pele a gente consegue ler ela para saber qual conduta a gente vai ter. O erro número 2, erro não, né? Os principais motivos, eu não vou chamar de erros, os principais motivos porque a coceira nunca melhora. Não entender a leitura da pele, não conseguir mensurar o nível de coceira desse cachorro, não saber que existem fases diferentes, condutas diferentes. Esse é um dos principais motivos que a coceira não melhora. O segundo motivo, não entender que a dermatite atópica ela não é uma linha reta, é em curvas, ela vai e ela volta. E o terceiro motivo é alinhar expectativa e realidade. A gente precisa ter isso muito bem claro, porque senão a gente vai estar sempre frustrado. E quem tem um cachorro que se coça, não é só o cachorro com dermatite atópica que é muito estressado. O tutor também é muito estressado, porque é muito dinheiro que a gente investe, os produtos são caros, os shampoos são caros e nada resolve. Por quê? Porque tá fazendo uma leitura errada da pele e tendo uma expectativa e realidade diferente e não sabendo que a pele tem fases, tá? Porque o seu cachorro não melhora da coceira é por isso. Se você quer entender mais sobre o método Construcão, que é o meu método de acompanhamento para tutores de cães com dermatite atópica, que ele é um acompanhamento durante 1 ano, né? Não é uma consulta isolada, ele é um acompanhamento de 1 ano. O link tá no perfil da Bill, para quem tá assistindo no YouTube vai estar nos primeiros comentários fixados. E se você entrar hoje no método do Construcão, para quem tá ouvindo hoje e me mandar um inbox e falar assim, entrei, eu vou te dar uma consultoria individual, onde eu vou analisar o caso do seu coça-coça
e te dizer quais que são as primeiras e principais condutas para fazer ele parar de se coçar o mais rápido possível. Só que daí vai ter que me mandar um inbox para falar, mandar o print que entrou, né? Porque isso não é uma coisa que eu entrego no método. Então, se você entrar hoje, vai ganhar. Tá bom? Prometo que volto com mais frequência aqui, não vou ficar tão sumida. E nos vemos segunda-feira. Segunda-feira eu vou fazer uma nova live. Beijo, bom final de semana pra vocês e se cuidem.